o objetivo nosso nesse workshop é um pouco consolidar, talvez, e discutir, abrir essa discussão para consolidar uma metodologia de trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de vários anos, mas que está um pouco já internalizada nas pessoas que estão trabalhando conosco há algum tempo, mas eu acho que a gente precisa reforçar esse tipo de abordagem que a gente traz nos trabalhos e pensar um pouco que outros instrumentos a gente pode alavancar melhor os trabalhos em relação a um universo diferente daquele que a gente tem atuado. Porque eu acho que a gente vem atuando na área urbana já com um tipo de abordagem mais ampliada, no sentido de que o método que a gente usa pode ser mais apropriado melhor para outras realidades. Então, acho que o desafio hoje é um pouco a gente repensar aquilo que a gente vem construindo enquanto grupo e de que maneira a gente pode aprimorar isso e talvez até passar para as pessoas que não nos conhecem tanto o que é que a gente está formando, o que é essa forma de fazer, esse método de trabalhar as cidades. Bom, aqui à minha direita, Estela Mares Murta, cientista, acho que cientista social, tem um mestrado na área de planejamento urbano também. Às vezes até seria bom você mesma se apresentar, né, Estelinha, vem trabalhando com a LVA já tem assim, uns 6 anos, ou 7 anos, quase, 7 anos. A gente vem desenvolvendo trabalhos tanto na parte de desenvolvimento urbano, quanto a animação e de análise de novas vocações turísticas. A Estela sempre vem fazendo parte de um lado mais criativo dos projetos. O Guilherme é economista, vem também trabalhando com a LVA desde sempre, há 7 anos. Tem mestrado em economia, doutorado agora recente na London School of Economics, né, nessa área de desenvolvimento urbano e regional, e faz parte desse time mais do lado das questões econômicas, mas também com uma abertura grande para a integração com as demais disciplinas. Eu sou arquiteta de formação, tenho especialização em restauração de centros históricos, mestrado em planejamento urbano e doutorado em engenharia de transporte, com foco em logística. O que me proporcionou também estar com uma abertura, pelo menos de trabalho e de visão, para vários tipos de escalas do território. Bom, vamos começar aqui a nossa discussão, então. Aqui, como nós falamos, vão ser 3 pequenas apresentações, e a partir de cada uma delas, a gente vai abrir o espaço para colocação de vocês, discussão. Essa questão do urbanismo para amanhã é uma discussão que eu queria trazer para vocês, no sentido de que eu acho que hoje em dia a gente tem que falar muito além do urbanismo. Eu acho que o urbanismo em si ele vai sofrer grandes modificações, porque a cidade não suporta mais hoje, a nossa vida não suporta mais hoje, ser dirigida para por um plano pronto, por um plano pensado por apenas um tipo de profissional, o urbanista, o arquiteto. Isso acho que são coisas já ultrapassadas. Nós
não é nem uma questão só da multidisciplinariedade dentro do urbanismo. É que eu acho que o próprio urbanismo, como ciência, como disciplina, como ele já não aguenta, não contém todas as necessidades que a cidade realmente, ou que a vida em comum necessita em termos de discussão. O que eu acho que a gente está precisando discutir mesmo é um novo modelo de vida urbana sustentável, um modelo que seja que tenha como propósito essa questão da integração contínua de um planejamento singular de uma determinada comunidade, um bairro ou uma cidade, que vá se integrando com as outras escalas num processo contínuo de pensamento, um processo contínuo de discussão e de construção. É como se a gente tivesse que soltar um pouco esse arcabouço teórico de construções só do shape, só da forma da cidade. A forma da cidade ela vai se modificando com uma tal rapidez que essas modificações, essa aceleração dessas modificações na cidade já começam a pedir que a forma em si não é ela é um receptáculo de muitas coisas que estão acontecendo, mas que precisam ser discutidas e criadas a partir de coisas muito singulares. Não é um modelo para ser repetido e ser carimbado ou ser em diferentes cidades. Não vai existir um modelo único de urbanismo, não vai existir uma forma única de cidade, não existe receita. Cada modelo tem que partir do seu espaço, das suas relações, das suas culturas específicas, para poder crescer e se integrar com outros modelos vigentes, com outras características ao redor. Nisso é que a gente fala assim, o modelo singular vai se integrando para montar um caleidoscópio diferente, que esse caleidoscópio vai estar constantemente sendo reformatado. Então, o que a gente vê como modelo sustentável singular, o que a gente gostaria de chamar a atenção, é um pouco essa questão de se estar atento ao desenvolvimento dessas atividades econômicas potenciais de cada localidade, e aberto em várias direções, não só para aquele limite interno a essa área delimitada, mas essa questão desse fluxo interno e externo. Isso a gente vê que, por exemplo, para valorizar uma área ou para você requalificar uma determinada área, não basta só pensar no que vai acontecer dentro dela, mas com que ela esteja aberta para esse fluxo constante de trocas e de interesses também no investimento dela e no potencial que essas pessoas têm de crescer e essas áreas têm de também influenciar no restante da cidade. Como é que se constrói um modelo desse tipo? Acho que tem muito que a gente vem fazendo em termos de aprendizado, que é construir uma proposta multifacetada, em que você vá criando vários cenários para essa organização multifacetada, e esses cenários vão sendo escolhidos e vão sendo repensados pelas pessoas que estão organizando essa área da cidade. Então, isso pode se dar com composição de negócios variados, ampliar as fontes de recurso e de arrecadação para o desenvolvimento dessas áreas degradadas, você ter essa questão de vocações e potenciais internos à área sendo potencializados, dinamizados com estratégias de atração desse perfil de investimentos. A questão de internalização de recursos que a gente coloca aqui está muito focada
em construção de mecanismos que realmente, a partir dessa atração de investimentos, ou a partir dos valores que a gente pode desenvolver para aquela área, ter alguns desses recursos que se impliquem em investimento naquela área específica. Por exemplo, essa questão, esse trabalho do Porto do Rio. Esse tipo de operação propiciou com que aquela terra que está se valorizando seja alvo de um instrumento que capte aquele valor através de papéis e que reverta para a própria área o investimento. Essa questão da parte física em si, para esse tipo de novos empreendimentos, de novos negócios, é que é um dos itens relacionados com um modelo multifacetado, que seria você realmente, assim, quando pensar o espaço, quando pensar, na verdade, a estrutura física de uma área para ser requalificada, ela se estruturar para receber esses fluxos internos e externos, para receber esses novos empreendimentos. A gente tem que estar na verdade, com a criatividade aberta a criar possibilidades de negócios a partir do perfil daquela área específica. E isso, a gente sabe que o valor da terra é que traz muito das possibilidades de mais-valia e de vocações econômicas, dependendo da localização, das características específicas de uma área. Esse é um pouco uma discussão para a gente tentar ver se esse tipo de abordagem, esse tipo de mecanismos, de instrumentos legais, podem ser utilizados na favela. Por exemplo, assim, há condição de uma favela ser requalificada a partir, sem lei, num lugar como esse, ou leis específicas podem contribuir para que essa nova organização do espaço seja mais propício a novos empreendimentos, a novos negócios, a um fluxo contínuo de vida e aberto às demais áreas da cidade. Por que não utilizar esse jogo ganha-ganha também nessas comunidades? Quer dizer, eu acho que a gente vem tendo há um tempo essa visão de que favela é uma coisa isolada, você cuida, traz, investe alguma coisa e esquece. E aquilo que vá crescendo da forma como quiser. Eu acho que nós hoje já temos instrumentos que podem ser adequados para trazer esse dinamismo e fazer essa costura, abrindo nesses espaços interesses para múltiplas atividades. Isso necessita de ter transparência, e necessita muito que esse perfil de população tenha consciência de que pode mais, que pode negociar. Então, na verdade, isso é um pouco um questionamento para esse grupo. Eu queria entender um pouco se, na visão de vocês, existe essa possibilidade mesmo da gente avançar na requalificação de áreas degradadas como favelas, como polos de atração de investimentos. Que tipos de instrumentos a gente poderia usar ali? Se não é uma lei de operação urbana, a gente pode criar uma lei específica com que tipo de características para fazer isso? O que é necessário a gente mudar no pensamento para que a gente possa absorver essas facilidades ou essas qualidades desses instrumentos tão transformadores? Elas
a gente pode realmente assim desenvolver um jogo ganha-ganha nessas comunidades? Um jogo que eles ganham, mas que outros possam vir ganhar também? E abrir esse canal? Uma das perguntas que me vem, será que a população desses locais mais degradados, como as favelas, elas estariam abertas a esse tipo de mudança, a esse tipo de intervenção também, de outros atores econômicos naquele território? Quem teria alguma sugestão para colocar nesse sentido? Eu acho que, na verdade, a gente vem pensando sobre essas coisas há algum tempo. Eu queria ouvir um pouco vocês. Vitor, Alexandre, que estão mais aí nessa linha. Bom dia, sou Vitor, colaborador da LVA, advogado na área de direito urbanístico. Achei extremamente instigante, vamos dizer assim, o desafio que você coloca, né? E, de alguma maneira, alguma coisa que também sempre me incomodou um pouco. Eu também trabalhei com regularização de favelas na Prefeitura de São Paulo, né? Que é um assunto quase que segregado assim do resto da administração pública, né? E até do direito também. Quer dizer, na cabeça das pessoas, e até da lei, dos advogados, de todo mundo, regularizar a favela, urbanizar a favela é alguma coisa o seguinte: tem a lei para os outros, e aquilo ali é uma terra sem lei que todo mundo faz o que acha que tem que fazer, né? Inclusive a prefeitura e tal, né? E, na verdade, se a gente analisar, vamos dizer, objetivamente, você organizar uma favela é uma coisa que traz um grande valor para toda a cidade, não só para a própria favela, né? E a gente não tem pensado em formas de uma coisa financiar a outra, tá certo? Ele deveria ser um negócio autofinanciável, né, urbanizar uma favela. Eu acho que vamos dizer, a questão da operação urbana consorciada, né? Quando a gente fez a operação do Porto do Rio, eu sempre falava que existe uma lacuna na lei brasileira, que é a questão do reparcelamento, né? Que, bem ou mal, a gente acaba tendo que tratar como um parcelamento, né? A gente tem a lei do parcelamento do solo, não tem leis de reparcelamento. O que é o reparcelamento? Que é uma coisa que é feita em todo o mundo, né? Você reconfigurar o desenho urbano, o sistema viário, o que é terra pública, o que é lote privado, né? E são coisas que estão sendo feitas no mundo afora. Eu tive agora, mês passado, na Costa Rica, para um curso internacional de políticas de terra e tal. Fui professor do curso também. E o que a gente vê? A Colômbia, por exemplo, está avançando muito. A Colômbia aprovou uma nova legislação urbana, inspirada no que se pratica na Europa e vários outros países, né? Com um instrumento que a gente não tem claramente no Brasil, que é o reajuste de terras, né? Esse reajuste de terras, o Land Readjustment, é uma coisa que é muito forte no Japão, né? Sempre que existe um grande projeto de infraestrutura que vai passar por área urbana, tem que ter todo um projeto urbanístico ao redor daquilo ali para não virar uma ferida na cidade, né? Então é feito um projeto urbanístico e é feita essa operação de reajuste de terras, que basicamente é uma operação ganha-ganha, né? Em que todo mundo é chamado para uma mesa de negociação e na prática é o seguinte: as pessoas vão entregar os seus imóveis em troca de receber um novo imóvel no final da operação, né? E é uma coisa muito negociada, que leva muito tempo. Então é toda uma estrutura, toda uma cultura, né, que existe nesses países e que
e que, surpreendentemente, se faz com grande quantidade de pessoas, se faz consensualmente, com uma coordenação do poder público, né? E todo mundo sai ganhando, que você entregou um lote numa área degradada, você sai com um apartamento numa área nobre, né? E, no fim, sai um grande lucro dessa operação que fica para o poder público, né? Então, são coisas que a gente não tem cultura disso no Brasil, a gente nem tem muita noção de como que isso é feito em outros lugares do mundo, né? Mas a Colômbia está fazendo, Medellín está fazendo aí, entendeu? Bogotá e tal, e não é coisa assim que eles têm uma longa tradição. Não, foi uma coisa que foi inventada agora, foi transplantada na década de 90 e está sendo feita, né? Então, eu acho que a gente tem muito também o que aprender na própria América Latina, né? O Peru também é uma tradição de décadas aí de habitação popular, de regularização fundiária, né? Eles lá têm a cultura de dar o título de propriedade em vez de dar uma concessão de uso, né? Que no Brasil a gente tem um pouco de preconceito contra dar o título de propriedade no fim de uma regularização, né? Enfim, tem muita coisa aí. Acho que não seria o caso aqui de levantar ideias para responder a sua pergunta, tá certo? Mas eu acho que o Brasil também tem uma característica interessante, que o Brasil é muito descentralizado em matéria de direito urbanístico, né? Então, no Brasil, o município pode criar muita coisa, né? O Estado pode criar coisas que não estão lá no Estatuto da Cidade, né? A Prefeitura de São Paulo está criando aí a concessão urbanística, negócio que ninguém nunca tinha ouvido falar, e eles inventaram lá, estão tentando implantar, né? Com as dificuldades deles lá, que sempre vai... Tudo que é novo vai criar muita polêmica, né? Mas a gente tem essa possibilidade no Brasil, que coisa que outros países não têm. Ou você se enquadra no que está numa norma pré-estabelecida, ou então você não faz, né? Então, mas eu acho assim que, como desafio, o seu desafio é muito pertinente, realmente, né? É uma coisa que eu acho que vamos dizer, no meu caso, por exemplo, eu acho estimulante a gente poder pensar uma intervenção numa área degradada como uma intervenção viável economicamente, que não é uma coisa a fundo perdido, né, que vai simplesmente enquadrar como uma política social, né? É uma política social, mas é uma política econômica, uma política urbana, né, que toda a cidade precisa. Eu encaro dessa maneira o teu desafio. Obrigada, Vitor. Eu acho que era isso que eu esperava ouvir de vocês, porque eu acho que nós temos aqui um desafio no Morar Carioca, de uma favela incrustada na Zona Sul, com as melhores características para a gente tentar desenvolver alguma coisa nessa linha. Eu acho que é um belo desafio que eu gostaria de ter a colaboração de vocês. Complementando de outra forma, ou complementarmente, uma outra pergunta que a Denise... Desculpa aqui que estou tocando meu telefone. A Denise nos perguntou se a população aceitaria uma intervenção, ou um diálogo, ou uma interface com agentes externos. Eu acho que tudo é percebido, é fácil, a população da favela perceberia se ela recebesse trocas, se ocorressem trocas de natureza econômica, prestação de serviço contra remuneração, melhoria de qualidade de vida. Então, eu acho que poderia se imaginar, criar sistemas específicos e especiais de integração de parte da população, de setores dessa população, numa cadeia produtiva. De algum setor industrial, de algum setor comercial, de algum setor de serviços, em que essa população, ou parte da população, participando de algum treinamento, sendo treinada, seguindo objetivos específicos de metas a ser atingida na sua produção, se integrasse a um sistema produtivo.
e recebesse remuneração, então, através dessa produção. Eu até vinha comentando no táxi hoje, no táxi não, no nosso carro, uma experiência não com favela, mas com catadores de lixo, que simplesmente eles faziam a tarefa que todos fazem, que é catar o lixo, fazer uma segregação e comprimir prensas, passam esse plástico em prensas e os fardos são vendidos por um valor baixo. Com o envolvimento, então, de uma universidade e de empresas com apoio, no caso foi da Petrobras, foi um programa chamado Fome Zero, da Petrobras, que patrocinou esse projeto, se elaborou um programa de treinamento para esse pessoal, se fez um projeto em que se incluiu nesse projeto uma etapa de complementar a segregação inicial do plástico, que seria a lavagem, depois a segregação, a classificação do plástico em diversas categorias, e a moagem, vamos dizer, a preparação já para insumo para a indústria transformadora de plástico. Então, o valor da matéria produzida pela coletividade multiplicou por 5, que era um fardo fornecido para a indústria de transformação. Depois, e essas indústrias de transformação foram, através da Federação das Indústrias, selecionadas e um compromisso especial de compra desse material, pelo preço de mercado. E elas deixaram de fazer essa atividade dentro da indústria. Então, essa comunidade passou a participar, para ter um papel importante na sequência produtiva, na cadeia produtiva. Isso foi remunerado. Agora, tem que se criar, então, mecanismos de parceria com Federação das Indústrias, Federação do Comércio, outras federações, com universidades para treinamento, criar sistemas cooperativos organizados para que essa população também se organize e passe a atuar formalmente nesse mercado econômico. Então, é desafiador, mas eu acho que assim a população percebe claramente o benefício do seu esforço. Então, foi só um exemplo, Denise, eu acho que é instigante, desafiador, e eu vejo como muitas alternativas desse diálogo externo com a comunidade ser bem aceito. Era isso. O meu comentário... Meu nome é Júlio Wasserman, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Não é nem muito minha área, mas eu tenho uma interação muito forte dentro do meu instituto, o Instituto de Geociências, com o pessoal da geografia, né? E o curso de geografia da UF é um curso muito voltado para a parte de geografia humana também, né? Então a gente acaba tendo uma interação, né? E quando você estava falando assim, no começo, né? Você estava falando da mudança da questão do urbanismo, como que a gente vai ver essa questão da mudança do urbanismo, me veio à cabeça um pouco alguns conceitos, né, que são trazidos pela teoria da geografia humana, tá? Trazidos pelo Milton Santos, por exemplo, aqueles conceitos de território, conceito de espaço e território, né? Então, o Milton Santos ele traz esse conceito de território como distinto do conceito de espaço. Aí você fala, interessante, né? Você fala do conceito de forma, né, que seria o correspondente ao espaço. É tudo a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa, né? Mas vocês estão chamando diferente. E o conceito de um urbanismo, tá, que traria, vamos dizer assim, o que o Milton Santos fala de cultura, que traz para dentro do espaço, e essa cultura, numa visão muito ampla, né, ela passa a assim, se incorporar dentro do espaço, a modificar o espaço, a modificar a paisagem de uma forma geral, né, impregnada por essa cultura,
tá? E se transforma em território, né? Então, eu acho que vamos dizer, esse referencial teórico que a gente poderia trazer aqui, poderia ser, ele não é muito levado, essa colocação do Renato e do Vitor também, né? São abordagens mais práticas, né? E o pessoal da geografia, eu acho que peca muito com isso. Eu sei que tem geógrafos aqui, tá? Também estou sujeito à crítica, mas eu também não tenho conhecimento tão profundo nisso, não. Mas do que eu conheço, eu vejo, e aí é uma crítica que eu faria a eles, né, é que falta, eles criaram essa abordagem, essa aproximação desses sistemas, né, quer dizer, do território, que é uma coisa muito avançada, mas não vai muito longe, porque quando chega na hora de aplicar mesmo, acaba ficando muito preso a uma concepção, vamos dizer assim, política, né? Então, você tem os marxistas, isso daí é muito forte entre os geógrafos humanos, né? Tem os marxistas, tem os capitalistas, e a gente acaba caindo dentro de uma discussão que não nos leva a grande coisa, né? Agora, eu acho que essa concepção e até o olhar desse geógrafo vale a pena, e aí já a minha contribuição um pouco para a sua pergunta, né? Vale a pena você olhar, assim, tentar entender esse olhar do geógrafo, de que maneira que ele está olhando essa questão do território. Quer dizer, todo o arcabouço teórico que foi criado em cima do conceito de território e trazer isso para dentro do urbanismo. Eu acho que isso vai, com certeza, dar uma contribuição para você responder, bom, como que nós vamos criar esse ganha-ganha? Tá? Será que esses geógrafos, então, eles podem dar essa contribuição, podem ajudar? Eu acho que seria um caminho. Tá? Acho que a gente vai dando sequência aqui. E eu queria fazer um adendo também, que eu sou geógrafa. Eu sou geógrafa. Quando a gente está falando de favela, eu fiquei muito surpresa com as 3 visitas que a gente fez a Tabajaras e Cabritos recentemente, porque a gente não fala de um território, a gente fala de vários territórios, né, Carol? E aí, a complexidade. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Iwata, eu estou trabalhando lá em LVA desde 2005, desde 2006, e participei, muita satisfação, participei do projeto de Porto do Rio desde o início. Eu sou engenheiro e estatístico, então não tenho conhecimento algum de urbanismo, então foi tudo muito novo durante esse processo. Mas assim, a visão, depois de acompanhando isso e conversando com pessoas, não só das pessoas diretamente ligadas ao projeto Porto do Rio, mas de outros projetos correlatos, a impressão que a gente tem é que falta também uma certa mudança de cultura de todos os entes, né? Eu digo assim, dos entes estaduais, municipais, né? de governos federais, nacionais, estaduais, federais e municipais de forma geral, e até das agências de fomento, etc., em relação a esses instrumentos de você conseguir captar recursos para fazer as obras urbanas, as intervenções, né? Todos esses instrumentos que o Vitor colocou, realmente você vê que ainda se carece de maior popularização, né? Eu acho que tem um trabalho, assim, além de... Quer dizer, os instrumentos estão aí, em relação, por exemplo, vendo essa questão da revitalização de favelas, uma coisa que a gente poderia ter uma operação urbana para cada revitalização, porque a gente está vendo coisas como até o PPs, por exemplo, você automaticamente tem valorização dos terrenos do entorno. Então, se você pudesse usar algum desses instrumentos para captar parte desse ganho, para investir na própria reforma da favela, seria interessante. Mas eu acho que, para fazer isso, você precisa também de ter alguma forma de popularizar esses instrumentos, né? Eu acho que aí que entra nessa questão, como você colocou, professor, os próprios institutos de geografia, de urbanismo, ensinarem um pouco mais os instrumentos, e também da própria, alguma coisa de cursos para os municípios, para os estados, né? A gente teve, uma certa ocasião, conversando com o pessoal do estado do Mato Grosso, e você vê que é um pessoal, em relação à Copa do Mundo, né? E o pessoal extremamente qualificado, extremamente bem treinado, e eles tinham realmente muitas lacunas conceituais em relação à operação urbana. Então, acho que valeria a pena também pensar nessa coisa de alguma maneira, popularizar esses instrumentos, né? Na sociedade como um todo.
Estela, acho que vamos passando para você. Obrigada. Que bom. Vocês já me deram o gancho para, talvez, para o ponto mais significativo que eu gostaria de levantar aqui, da perspectiva de olhar para a comunidade como uma comunidade consolidada, uma comunidade que tem a sua cultura. Falamos de várias comunidades dentro de uma favela, são várias. Eles têm, no entanto, um elo comum, que é o descaso, né? Durante muito tempo, foi resultado de um longo período de descaso, né? A ausência completa de política habitacional, social, essa máquina de fazer pobre sistemática que a gente viveu nesse país durante muitos anos. Então, agora, eu acho que vem o troco. Tudo e qualquer coisa que se quiser fazer dentro dessas comunidades, dentro das favelas, é preciso pedir licença. Você só entra com a associação de moradores. A Carolzinha, que trabalha recentemente, né, na LVE, né, a nova aquisição, ela veio falando isso. Realmente, até para entrar, finalmente, elas vão se legitimar por necessidade. Qualquer coisa que se queira fazer ali dentro, tem uma vida pulsante, consolidada, e, finalmente, não se pode fazer nada sem eles. Esse é o primeiro ponto. Sim. São só 3. Onde que é? Tá. Então, vamos lá. Essa perspectiva comunitária, eu vou só pontuar algumas questõezinhas que, na verdade, é para a gente reforçar esse debate e, depois, como a Denise fez na primeira parte, colher também sugestões, ideias, e isso tudo a gente vai alinhavando possíveis estratégias, né? Porque eu acho que, de cara, nós temos que falar em, pelo menos, uma dupla inserção da comunidade. Quando eu estou falando comunidade, eles nunca se referem a si como favelados, eles se referem como comunidade. A palavra comunidade andou também sofrendo diferenças conceituais ao longo do tempo, né? Eles se referem... nós temos que entender que eles estão ali dentro, eles têm essa dupla inserção com os bairros consolidados do entorno, tanto como trabalhadores. Se a gente eu estou falando dessas favelas da Tabajaras e Cabritos, que são favelas de encosta e são favelas que estão muito próximas, né, a bairros consolidados. Então, em quase todos os escritórios, empresas de telefonia, consultórios, você entra ali e a maioria das pessoas que estão trabalhando ali tem algum vínculo com aquela comunidade. Mesmo porque a proximidade do local de trabalho conta muito. E, por outro lado, como consumidores, porque eles consomem todo bens e serviços, e cada vez mais com o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, e isso vem mudando a face dessa relação de troca e de consumo. Então, eu acho que, para essa história de ter essa característica, quem são esses moradores? Eles têm que ganhar nome, rosto, profissão. Eles ter esse espaço, criar esses espaços dialógicos com a comunidade, talvez seja o grande desafio. Não se faz nada, não se entra sequer sem eles, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente deveria fazer. Certamente, nós já sabemos que há uma carência enorme de equipamentos de saúde, equipamentos de educação dentro das comunidades. O comércio e o serviço são precários, mas estão ali. Eu não sei quem viu o vídeo da Tabajaras, como que chamava o vídeo? A jornada gastronômica. Fantástico. Eu acho que seria até bom, seria ótimo a gente ter ele aqui para passar, né? Mas, na verdade, a Tabajaras deu vontade de subir e comer aquelas coisas todas, né? Organizaram uma caminhada gastronômica e foi tudo filmado. O Max, inclusive, foi
né, entrevistada, etc. E tem um Tabatur, não sei se vocês já ouviram falar nisso. A Ladeira dos Tabajaras já criou um Tabatur. Eles trazem pessoas, abriram todos esses botecos e bares e pequenos restaurantes, e foi uma caminhada, tudo filmado, e as pessoas experimentando e apreciando, etc. Né? Isso me remete a alguns anos, algumas décadas atrás, que eu tive a sorte de conhecer Tabajaras, ainda quando era uma coisa muito contígua. Né? A minha tia morava numa casa no início da Siqueira Campos com Tabajaras, onde começa Tabajaras. Então, a gente queria uma galinha caipira, ela falava, vai lá pegar uma galinha caipira para a gente. Quer dizer, as pessoas ali, há tempos que eles já são fornecedores e... Né? Isso tudo, eu acho que trazer a comunidade, a vida real da comunidade para dentro, dessas pessoas que ocupam espaços que estão a merecer atenção, e daí o esforço, né, do Morar Carioca, de ver que olhares temos que lançar a respeito desse espaço para poder transformá-lo. Né? Então, deixa eu passar outra aqui. Bom, essas duas favelas, quais são as características físicas principais que nós vamos trabalhar? Né? São as favelas de encosta, tem a ocupação densa, muito densa, tem áreas potenciais para novos equipamentos, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Isso tudo é uma provocação, tá, gente? Mais do que qualquer outra coisa. E temos áreas verdes. Aqui se pergunta, então, já, é uma área densa? Mas é uma área mal aproveitada? Tem áreas verdes? Tem. É uma necessidade enorme de novos equipamentos ali. Né? Equipamentos que possam... Eu não posso entender, entrar consolidar favelas, eu não sei nem que verbo, que substantivo usar mais, mas se for para transformar mesmo, nós temos que pensar em instalação de equipamentos de inserção tecnológica, inserção digital, lá dentro. Né? Temos que pensar em outras vocações e outras atividades para eles. Eles mesmos já estão chegando. Né? Esse Tabatur, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, por aí vai. Então, a gente se pergunta assim, onde que esses espaços vão poder ser localizados? Essa parece uma questão, um desafio grande, né, Denise? Comércio, serviço, equipamentos. Né? Então, eu vou ousar afirmar assim, né, que, apesar da densidade humana, nessas encostas, nesses morros, nos morros, Tabajaras e Cabritos, ainda há espaços livres a serem aproveitados em função do bem-estar, da prosperidade e da qualidade de vida dos moradores. Né? Praças e largos de convivência, só pontuei equipamentos de educação, lazer e cultura e novos empreendimentos e serviços. Essa ideia de trazer fazer um processo, incluir uma etapa produtiva dentro da própria favela, isso pode ser um empreendimento super legal para eles. Não é? Eles já vê que tipo de trabalho eles já realizam e você agrega valor, como você bem levantava. Não é? Então, vamos ver. Eu joguei aqui agora onde estão esses lotes. A gente olhando, isso aí é na subida de Tabajaras. Né? Tem espaço. Eles estão pendurados lá em cima. Né? A gente está no nível da rua aqui. A gente está procurando espaços. Né? Então, vamos ver. Tem área verde. Né? É densamente... É densa. Mas você pode repensar esse adensamento com eles, tem que ser tudo negociado, para você instalar. Há de se encontrar lugares para esses equipamentos necessários dentro da favela. Um dos grandes desafios é a acessibilidade. Entrar ali é uma complicação. Nós passamos uma vez
bem uma meia hora, né? Embolou tudo, quer dizer, entra um caminhão de material de construção, acabou. Os carros têm que dar ré, é um caos, a circulação, né? Não deles, mas e a população começa a querer ter carro também. A rua principal dos Cabritos já tem casas, blocos de casa que já fizeram uma garagem. Mas isso tudo é a se conversar, né? Há de se buscar, inclusive, formas alternativas de transporte, de circulação. Isso é o grande desafio dos setores. Não é à toa que a LVA, graças a Deus, é bem transdisciplinar, né? Nem é multi mais, não. Né? Então, o que a gente imaginava é que esses espaços elas desafiam a imaginação da gente onde buscar. Se vocês veem ao lado direito lá, como que a favela já começa a adentrar a mata, então, eu acho que a gente tem que ousar pensar, por exemplo, essa é a parte mais alta do Cabritos, né? Indo em direção à parte mais alta. Então, se você já tem aquela ocupação ali, uma forma de você envolver a comunidade, talvez fosse já fazer um grande equipamento naquela beirada, um equipamento de forma que as pessoas mais idosas, ou mesmo a criançada que mora mais em cima, pudesse ir à escola ali perto, por exemplo. Estou imaginando, né? E, com tanto verde, a gente pode pensar também na abertura de... Olha aí, olha os espaços ali. Aqui tem um acesso legal e tem aquela coisa lá. É criar espaço mesmo. Então, quais seriam as estratégias, né? Inserção tecnológica, educação, cultura. A função de turismo e lazer, a gente viu que tem áreas verdes. E você tem, quando eles falam, a gente gostaria de desenvolver, trazer pessoas para visitar, a gente não pode esquecer que, subindo Cabritos, você tem, do outro lado, você tem a apreciação da lagoa, né? Subindo a Tabajara, você pode apreciar também uma boa parte de Botafogo. Então, eu acho que a gente não pode ter medo. O livre pensar e botar as mentes para funcionar, e junto com esquemas participativos de inclusão dos moradores, encontrar vias que, de fato, tragam prosperidade e benefícios perenes para aquela comunidade. Eu acho que a gente tem que ir por aí. Que tipo de resultado que a gente pode ousar pensar, não é? Novos empreendimentos, empregos, geração de emprego e renda, né? Geração de renda para esse pessoal. E é uma nova perspectiva de lazer, e seria explorar mesmo trilhas, um turismo leve, com um treinamento adequado para as pessoas serem condutores. Quer dizer, isso tem dado certo em outros lugares, e eu acho que poderia ser uma nova forma de integração, bairros consolidados e favelas, sabe? Pode-se trazer isso. A coisa do lazer e do turismo, o olhar do outro quando visita um local, traz orgulho e reconhecimento pelos moradores daquele local do seu próprio valor. Isso acontece muito em áreas onde o turismo chega de uma forma cuidadosa, não é? É preciso lembrar que ele pode ser devastador, mas, de uma forma cuidadosa, ele chega, ele valoriza a própria comunidade, toma posse de si mesma, de sua cultura, dos seus valores. Eu acho que é por aí que a gente tem que buscar, não é? E, finalmente, eu vou fazer aqui uma provocação, porque todo mundo fala, mas coisas de encosta, favelas complicadas. Eu vou deixar aqui o Cinque Terre, na Itália, isso foi pintado por um artista, né, depois, mas é real, né, essa localidade. Então, acho que a gente não tem que ter medo, não, de ousar formas diferentes de pensar esse novo tipo de urbanismo, né, os novos desenhos e as várias soluções que a gente encontra. Agora, claro, a gente pode fazer tudo isso, a gente só não pode perder de vista
que pode ser um lugar maravilhoso para se visitar, desde que aquele cheirinho e aquele sabor das quituteiras e das Donas Marias do Morro estejam ali, né? Eu acho que eu queria deixar essa palavra. É um barato subir o morro. Obrigada. Agora, acho que a gente podia escutar um pouco, será? Vamos abrir, se alguém tem alguma colocação aí sobre essa... Boa tarde, eu sou Luciana, sou coordenadora do escritório do Unicef aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei no final, na verdade eu vim para uma palestra do lado, cheguei antes e vim aqui no finalzinho da sua fala. Eu entendi que a participação comunitária foi muito bem colocada em relação às mudanças que se espera acontecer e realmente, sem a participação da comunidade, não funciona. Não só na favela, em qualquer lugar da cidade, né? Lógico, ali é o nosso território, é o lugar onde nós moramos, nós precisamos e temos o direito a opinar. Mas eu não escutei, desculpa de novo, eu não cheguei atrasada, eu não escutei em algum momento a participação do jovem. E nós sabemos que, em todas as comunidades do Rio de Janeiro, há uma população enorme de jovens, meninos, meninas, moças, rapazes, às vezes são os famosos nem trabalham, nem estudam, estão ociosos. E com muita vontade de fazer alguma coisa. Quando dão oportunidade, quando essa oportunidade realmente reverte benefícios, não para si apenas, mas também para a comunidade. Uma experiência que nós realizamos, piloto, apenas em 5 comunidades, queremos avançar, é o mapeamento digital liderado por jovens de áreas de riscos ambientais e sociais. E aí, escutando você falando agora, né, dos ecoturismo, turismo na favela, eu não pude deixar de pedir a palavra, porque eu estou vindo agora da apresentação dos meninos. São 5 comunidades, 5 favelas do Rio de Janeiro, e uma delas é o Morro do Urubu. E a menina falou o seguinte: nós queremos trazer o turismo aqui para a nossa favela, para o nosso morro, para a nossa comunidade, porque daqui a gente tem uma vista linda do Rio de Janeiro. Mas o grande problema são os bueiros abertos, a vala aberta, a fiação, que é aquele ninho de gato, que não existe turista que queira vir na minha comunidade para ver, né, daqui para fora, se daqui para dentro tem esses problemas de mobilidade, como você bem colocou, e tantos outros. Aí você falou do cheiro das comidas gostosas, mas o cheiro também de cocô, de xixi, de bueiro aberto, impede qualquer pessoa a ir nessas comunidades. Então, entendendo aqui a proposta, né, de realmente levar um desenvolvimento sustentável, as comunidades têm que começar por dentro delas essas melhorias. Só uma provocação aí para a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. A inclusão é um pressuposto, né? Bem, bom dia, boa tarde. Eu sou Frederico Cataldi e uma pessoa muito satisfeita de estar participando com o trabalho da LVA. E por que eu digo que eu estou muito satisfeito? Tudo que eu vi hoje foi de encontro com o que eu conheço, com as informações e tudo que eu pude captar com a minha experiência, que ela é, de certa forma, larga com esse tipo de comunidade. Eu posso dizer que eu convivo com essas pessoas, né, quase que diariamente. Eu posso dizer para vocês, eu posso garantir a vocês, que nenhum projeto dessa natureza, como do Morar Carioca, vai dar certo se não houver participação, contribuição da comunidade. Se for uma coisa impositiva, se vier de cima para baixo, a tendência é que o resultado não seja o esperado. É fundamental que essas pessoas tenham participação, deem sugestões, né? Até porque eles vão conviver, eles serão o seio, né, dessa micro-região. E, para tanto, é fundamental
que é fomentar a economia do local e, principalmente, dar cidadania para essas pessoas, para que elas saibam que elas serão as beneficiárias principais de um projeto de tal monta. E, dessa forma, só haverá contribuição, facilidade. Essas pessoas não só aceitam esse tipo de projeto, como estão ansiando por esse tipo de situação, desde que elas tenham garantia, tenham certeza que será alguma coisa perene. Porque massa de manobra, eles são cansados de ser. Então, qualquer coisa que se venha sugerir é recebida naturalmente com muita desconfiança. Então, eu acho que é fundamental nesse projeto fazer esse tipo de abordagem e ter isso em mente, para que se obtenha o sucesso que é esperado e que eu acredito que se vai ter. Bom dia, Paulo César, sou engenheiro sanitarista e eu tive uma experiência há algum tempo atrás, quando eu morava na Argentina, e nós estávamos com um grupo de arquitetos. Embora engenheiro, eu gosto dos arquitetos. E nós fomos promover... Paulo, desculpa, bota um pouquinho mais perto. Fomos promover, no interior da Argentina, uma iniciativa da Universidade de Buenos Aires, da UBA, e os arquitetos fizeram a fábrica social. A fábrica social era uma forma de construir, com um grupo de moradores, as suas casas, de tal forma, uns moradores apoiando os outros. Enfim, não é nenhuma invenção fora do comum, mas teve um nome, um marketing muito bem feito. E fomos lá promover e discutir com o governador dessa província de São Luís. E, na proposta, nós apresentamos como é que seria aquilo, como é que se movimentava, quais seriam, vamos dizer, os benefícios para a saúde, porque eu era da Organização Mundial da Saúde e o nosso tema principal é como aquilo ia gerar saúde para a população. Então, apresentamos tudo isso, o governador ouviu atentamente e, ao final, como todo bom político, ele perguntou: e el empleo e la renta da população, como vai quedar? Então, ele foi no cerne da questão da sustentabilidade. Quer dizer, você poderia fazer com que as pessoas reunidas fossem solidárias umas às outras e que cada um ia trabalhando em conjunto até todos terem casa, mas como é que eles iam gerar recursos para se sustentar, para manter aquilo que eles já tinham mudado o seu padrão de vida. Então, a questão básica é a sustentabilidade. Quer dizer, pouco adianta fazer toda essa movimentação, a população vai ter uma melhoria de qualidade de vida, mas se não tiver uma forma de sustentar essa melhoria, isto é gerar desenvolvimento é criar problemas. Quer dizer, nós vamos resolver uns problemas e vamos criar outros. Desde que... Então, isso é importante, criar outros problemas, mudar o patamar dos problemas. Então, é fundamental acompanhar, ter os indicadores de sustentabilidade. Quer dizer, aqui nós estamos discutindo que as favelas e as comunidades, fica muito feio, aquele emaranhado de fios. Tem que ter uma proposta de solução para aquele emaranhado de fios, aqueles gatos que ficam, né, por toda a favela. E também a questão da grande poluição visual, que aquilo não permite essa exploração. As organizações Tabajara, dos famosos Caceta e Planeta, já tem nome já lá na Ladeira do Tabajara. Quer dizer, essa exploração, essa situação do visual prejudicado é muito ruim. Então, a proposta que eu vejo aqui é fundamental a gente acompanhar com dois aspectos: os indicadores de sustentabilidade, como é que nós estamos progredindo para que aquilo esteja a melhoria, e os indicadores de subdesenvolvimento. Indicadores de subdesenvolvimento, ninguém gosta de discutir, mas a gente tem que colocar o que é característico de uma coisa subdesenvolvida. Sujeira na rua, emaranhado de fios, aquela dificuldade de mobilidade urbana, uma série de coisas que tem que estar claro para todo mundo que aquilo indica subdesenvolvimento. Isso aqui, se não for mudado,
essa comunidade vai permanecer subdesenvolvida, tal, e está em vocês o desafio de mudar esse indicador de desenvolvimento e puxar para outros níveis de indicadores, seu indicador de sustentabilidade, quer dizer, está progredindo. Então, e o conceito de habitação saudável? Eu acho que isso tem que ser colocado em qualquer projeto que a gente for realizar. Porque se faz uma análise das habitações, vai ver a ventilação, ver o mofo e as questões respiratórias que acontecem na população, que estão sujeitas por exemplo, o adensamento urbano gera milhões de problemas de saúde mental. Então, analisando todos os tipos e os diferentes aspectos de uma visão de saúde, a gente vai verificar a quantidade muito grande de intervenções que podem ser feitas com mudança de comportamento. Então, as questões sociais, evidentemente, nos levam a pensar o que se vai fazer de intervenção de uma forma bem diferente e integrada. Cada componente que a gente mexe afeta o outro componente, se não for pensado em conjunto e se nós não tivermos essa visão ampla de que, vamos dizer, tudo tem que ser feito dentro de uma visão global e de acordo com as pessoas que estão lá dentro, evidentemente, senão não tem sentido, não tem sustentabilidade. Okay. Bom dia, meu nome é Maria Reinaldo, eu sou arquiteta e urbanista de Pernambuco, Recife, e gostaria de elogiar bastante a mesa, né, por mostrar como podemos reconhecer a vocação da consolidação de algumas favelas, que é uma forma de legitimar, por mais desafio que isso signifique, e é um grande desafio, porque realmente passamos por questões legais que têm bastante impacto, em relação à política para a revitalização desses espaços, e que eu trabalho na Caixa Econômica Federal e que trabalho na área de habitação. E nessa área a gente produz, né, a gente é um ente financiador de uma política pública do governo e a gente financia a produção habitacional, inclusive para uma faixa de renda que vai até R$ 1.600, que seria o 0 a 3 salários mínimos, reconhecido no programa Minha Casa Minha Vida, né, que tem suas metas, e que, por exemplo, de 2009 a 2011, que foi a primeira meta de 1 milhão de habitações, a grande parte delas foram novas habitações, né, conjuntos habitacionais, loteamentos em terrenos novos, e isso também gera uma problemática, porque, no caso de Pernambuco, e acontece em vários estados, esses terrenos estão cada vez mais caros, aconteceu uma valorização imensa, e a gente vê aqui terrenos onde já existe uma consolidação de uma situação onde já é possível que essas casas possam existir. Então, os números que a Denise colocou ao princípio da palestra, né, de 40 territórios, 300 mil unidades habitacionais beneficiadas, né? Não sei se foram 300 mil unidades ou 300 mil pessoas, mas se a gente compara com a meta de 1 milhão de habitações, a gente vê que, se isso fosse habitação, não sei, não lembro agora, a gente está representando um ganho imenso nesse déficit, né? Então, o déficit que a gente tenta resolver, ele também é um déficit por inadequação, e, no caso, se a gente conseguir adequar o que já existe, quem sabe a gente não consegue resolver também grande parte desse déficit. Então, assim, uma sugestão que poderíamos levar à Caixa poderia ser, por que não incorporar a revitalização de favelas no programa Minha Casa Minha Vida, né? Por que não conseguirmos também dar um suporte, não sei como, de forma legal, estudarmos, para que isso possa ser logrado conjuntamente. Obrigada pela participação, excelente sugestão. Se você puder deixar seu contato para a gente depois entrar em contato, tá? Obrigada. São 300 mil habitações. Acho que agora a gente vai dar sequência, né? Guilherme.
Gente, prazer estar aqui. Agradecer a Denise por essa oportunidade, estar conversando com vocês. E eu vou falar sobre essas, digamos, diretrizes para a integração socioeconômica, né? O que seria isso? Eu vou colocar aqui algumas ideias que a gente já vem conversando ao longo do tempo, né? De propostas, de caminhos, né? Para integrar realmente essa população que vive em locais degradados, favelas, né? Nessa nossa em um caminho de desenvolvimento, de melhoria de vida, ganho de qualidade de vida. Como fazer isso, né? Primeiro eu vou mostrar um diagnóstico. O bom de falar agora é que tudo que eu vou falar já foi falado, e eu vou tentar dar alguns números, reafirmar algumas coisas e tentar colocar algumas ideias novas. Primeiro, é um diagnóstico sobre para onde estamos caminhando, em números gerais, né? Não ficar talvez só focado em favelas, mas de uma maneira geral. Primeiro, esse primeiro gráfico, ele mostra para onde a gente está caminhando, né? É o crescimento muito significativo da população urbana ao longo do tempo, né? Saindo ali de 1950 até uma projeção para 2030, ou seja, hoje no Brasil, como no restante do mundo, né, a população tende a ser urbana, ou seja, a população está indo para as cidades, né? E isso, elas vão porque elas sentem que vão melhorar de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo de mudança para a cidade gerou um problema, porque o governo não atendeu essa grande transição da população, o crescimento da população, com investimentos em infraestrutura urbana, saneamento, vários equipamentos urbanos. Ele não atendeu. E aí surge o nó que a gente vive hoje. Todos os problemas partem basicamente dessa grande concentração da população nas cidades, né? O problema não é elas irem, elas estão certas de ir. O problema é não ter políticas para receber essas pessoas, né? E aí vem a questão da pobreza urbana, né? No gráfico de baixo, eu tento mostrar a certa estabilidade dessa pobreza urbana em relação à pobreza rural, né? Porque quando se fala em pobreza, tenta-se colocar tudo no mesmo saco, né? Pobreza. Mas a pobreza rural tem uma dinâmica. A pobreza urbana é outra dinâmica, né? E o que a gente vê, dado as políticas que têm dado relativamente certo de combate à pobreza, mas a gente vê que essas políticas têm afetado basicamente a pobreza rural, né? Que tem caído. A pobreza urbana é muito mais complexa, né? Os problemas urbanos são muito mais complexos, né? E aí vem a discussão da velha, que eu coloco aqui, da velha pobreza com a nova pobreza, né? A velha pobreza, eu digo aqui, está ligada em relação a atendimento aos serviços básicos, de talvez saneamento, nutrição, né? Monetários, você dá dinheiro para essas pessoas. A nova pobreza, que é basicamente urbana, é muito mais complexa. Está ligada à criminalidade, às drogas, né? A questão da inserção dos jovens no mercado de trabalho. É muito mais complexa, né? E aqui um ponto interessante de se pensar é que muitas vezes se fala de crises, né? Tem a crise lá da Europa, daqui a pouco chega a crise aqui, depois sai da crise, né? Mas uma realidade concreta é que essa população que vive abaixo dessa linha de pobreza, ela está em crise desde que ela nasceu, né? Para ela não está importando se está em crise ou não está em crise. Para ela está sempre em crise. Então, existe uma crise permanente. E isso é importante salientar, né?
E aí vem a pergunta, eu acho que vai percorrer a apresentação, é como fazer essa integração socioeconômica, né? Como dar a esses menos favorecidos a oportunidade de subir na vida, de se desenvolver. E aí a gente vai falar um pouquinho disso. E aqui eu divido a apresentação em mais 3 partes, né? Cada uma eu vou falar uns 3 minutinhos em cada uma delas, que é como abordar então esse problema urbano, socioeconômico, né, que nós estamos vivendo hoje em dia. O primeiro passo para abordar esse problema é a gente ter uma percepção correta da realidade, ou menos errada, né? E aí vem a dicotomia entre a nossa abordagem micro, de olhar para as pessoas, e o problema quando a gente tenta olhar isso em grandes números, agregar essas pessoas, né, que eu vou tentar falar no próximo slide. Depois a questão da avaliação de impacto, né, de experiências, eu coloco aqui, relevantes e contextualizadas, ou seja, para a gente propor alguma coisa, a gente tem que olhar o que já foi feito, como a gente tem feito essas coisas, e contextualizar, né? Sempre olhar se aquela experiência que foi feita lá serve para a gente e como ela pode ser adaptada, melhorada, nesse sentido. E daí surge ideias inovadoras que a gente, aí a parte de proposição, né? Que a gente sempre tenta e tem que fazer aqui, né? Que é dar alguma solução. Mas o caminho que a gente tem que percorrer é esse, eu acho. A gente tem que ter essa percepção mais correta da realidade, tem que olhar o que já foi feito, o que funcionou, o que não, e como tratar os velhos problemas de uma maneira nova. Aqui, essa imagem, eu acho que é muito representativa para se discutir um montão de coisa. Quando eu vi essa imagem em uma apresentação, lá fora, lá na Inglaterra, um francês colocou isso para discutir algum problema. E eu fui atrás para usar no que eu gosto de falar, né? É uma imagem de São Paulo, onde mostra... A gente pode discutir várias coisas aqui. Fica até em aberto se alguém quiser depois falar alguma coisa sobre algum tema aqui que essa imagem traz à discussão. Eu não sei qual que é a... Tá no livro chamado The Endless City. Eu não sei qual que é o bairro, a localidade, mas é São Paulo. A gente podia falar sobre as desigualdades socioeconômicas aqui, podia falar sobre segregação espacial, desigualdade de oportunidade, discriminação, a sustentabilidade, né? Como um padrão de desenvolvimento tão diferente, tão assim, antagônico, pode se sustentar ao longo do tempo, né? A questão do planejamento urbano, vários temas. E eu vou abordar especificamente aqui uma discussão, de vez em quando passa desapercebido, é a questão das escalas espaciais, nessa nossa primeiro passo de tentar perceber mais corretamente a realidade. Aqui eu só tento colocar pessoas, né, para falar, olha, o importante de toda a nossa análise que a gente está discutindo aqui são as pessoas, né? Não é a árvore que está ali, não é o barraco que está ali, tudo existe, é por causa das pessoas. Então, se a gente fosse capaz de perceber sempre nas nossas análises esse mundo, né, micro, dos domicílios, das pessoas que vivem neles, seria perfeito. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente não tem essa informação georreferenciada, detalhada, né? E aí a gente começa
muitas vezes a nossa percepção ela fica distorcida. Por quê? Porque a gente começa a agregar. Um dos efeitos aí, na literatura, eles falam de geógrafos já conhecem, efeitos de zoneamento. É como fazer muitas vezes você divide a área, os dados já vêm agregados, em área 1 e área 2. E nesse nosso mundo aqui, por exemplo, se a gente olhasse em uma tabela, a área 1 e a área 2 seriam, a renda, por exemplo, dessas duas áreas seriam muito parecidas. Se a gente não tivesse essa informação por trás, que a gente já conhece, olhando a tabela, a nossa percepção da realidade seria uma, né? Se a gente mudasse esse recorte, a nossa percepção da realidade seria outra, né? E isso, imagina uma tabela com a área 1 e área 2, área 1 e área 2, essas duas tabelas que eu mostrei, essas duas imagens, a gente ia achar que eram mundos completamente diferentes, né? E só por um recorte espacial a gente percebe os problemas que essa visão talvez agregada pode nos trazer. E isso aparece em outros efeitos de escala. Se a gente vai recortando esse território também, isso vai aparecendo, né? Áreas vão aparecendo ricas, pobres, de renda média, que na realidade não são necessariamente renda média, por exemplo, né? Então essa percepção da nossa realidade, quando a gente sai da escala micro para a escala macro, ela pode nos trazer algumas incorreções que a gente tem que estar sempre preocupado, né? Por isso que sempre eu gosto de focar sempre as discussões, eu acho que foi já falado aqui, nas pessoas, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão. A gente está tratando de espaço, mas nesse espaço tem gente. E o segundo passo, depois de conseguir perceber essa realidade mais corretamente, que eu acho que é um trabalho que a gente tem desenvolvido desde lá do começo, e talvez essa minha análise aqui faça parte desse nosso aprendizado, depois de tentar perceber mais corretamente essa nossa realidade, ter essa visão, a gente tem que, antes de propor qualquer coisa também, a gente tem que avaliar ou analisar experiências passadas, né? E políticas, né? Ou seja, quando a gente aborda um problema, a gente tem que ver o que está funcionando, o que não está funcionando, por que não está funcionando, por que está funcionando. Muitas vezes a gente não é capaz de fazer isso para o local de intervenção. Então, se a gente tem experiências de outros lugares, a gente tem que sempre contextualizar isso, porque talvez não funcione lá, mas funcione aqui. Ter essa percepção também nessa avaliação da questão das escalas. Muitas vezes as pessoas fazem essas avaliações e têm essas percepções, muitas vezes são erradas, porque as escalas que elas estão trabalhando, muitas vezes não podem estar representando a realidade também. Então a gente tem que ter essa percepção. E, por fim, eu coloco aqui que essa percepção da realidade, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à causalidade. Muitas vezes as pessoas não linkam causa e efeito, ou seja, elas não têm esse cuidado. Então, muitas vezes, alguma coisa está acontecendo aqui no nosso mundo e se transforma, e a gente acha que é por causa de alguma política que está sendo feita e está dando certo. Mas, no fundo, pode estar acontecendo por outra coisa. Então, essa análise mais criteriosa, científica, de causalidade, eu sempre faço questão de enfatizar que é importante. Muito difícil de ter estudos assim que demonstram essa causalidade, mas é muito importante para a gente afirmar que determinada política
está dando certo ou está impactando, porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode achar que ela está dando certo e é por causa de outra coisa e a gente não leva em consideração. E aí o terceiro passo, depois que a gente tem essa percepção mais correta, sabe, ou tem uma noção do que está funcionando, do que não está, como que a gente pode melhorar, e que surgem realmente as ideias. E essas ideias, para transformar essa nossa realidade, eu aqui, foi o que já foi muito falado aqui, que eu vou tentar dar um exemplo no último slide, falta mais um slide, a gente tem que tentar sempre aqui ampliar o nosso campo de visão. Muitas vezes a gente olha para um problema e não vê ali atrás como esse problema tem o que a Denise colocou, né? Múltiplas dimensões, né? E aí a gente começa a pensar nesses novos instrumentos. Eu acho que o Vitor já falou alguma coisa de operação urbana. Naquele nosso vídeo a gente já tinha colocado. Mesmo a operação urbana pode ser pensada e repensada de como reutilizar esse mecanismo para gerar outras coisas, né? Novos arranjos institucionais, né? Aí é um nó de muitas coisas, né? E aí também vão surgir ideias, cada negócio, cada problema vai ter um arranjo institucional talvez diferente e uma ideia diferente, né? A gente está aí trabalhando cada vez mais nisso, eu acho. E aí eu acho que pode ser realmente é o diferencial da solução inovadora dos problemas, né? Que quando a gente coloca as pessoas e pensa também no Estado, nada mais é do que pessoas do setor privado, do setor público, tentando arranjar algum mecanismo de resolver o problema. E daí a gente pode pensar vários mecanismos para fazer esse arranjo. E por fim, que eu vou entrar, né, num exemplo de como ampliar esse nosso campo de visão, é quando a gente discute, por exemplo, políticas para melhorar a renda das pessoas, né? Vamos melhorar a renda das pessoas. Como melhorar a renda das pessoas? Se a gente ficar só olhando para a renda, a gente vai perder uma série de outras dimensões que a gente poderia estar atuando. Até o setor público. Muitas vezes o setor público ele só quer melhorar, só olha para a renda das pessoas. Como melhorar a renda? E aí eu vou colocar aqui alguns pontos que esse nosso campo pode ser aumentado, como já foi falado aqui muitas vezes, mas aqui vem com uma outra abordagem, talvez de raciocínio, mas é o que já foi bem falado aqui, né? Quando a gente muda de salário nominal, vamos melhorar o salário nominal. Quando a gente muda essa palavra para salário real, a gente tem outra dimensão do problema e das oportunidades de melhorar a vida dessas pessoas, né? Porque isso vem lá de trás, isso é da década de 70, né? Quando se discute disparidade de salários reais, né? Que nada mais é de uma ponderação, quando as pessoas vão aí ampliando a nossa visão, saindo talvez só da favela, mas olhando para o Brasil como um todo. Eu fiz um estudo para a Inglaterra, nesse sentido, calculando essas coisas, né? Para o Brasil, a gente está tentando fazer, mas a questão de dados é muito complicada, mas eu acho que em algum momento sai. Mas essa discussão de salário real nada mais de discutir a alocação ou para onde as pessoas querem ir, ou seja, a distribuição espacial das pessoas no território. Quando as pessoas decidem onde ficam ou para onde vão, elas não estão só olhando
se elas estão ganhando mais aqui ou ganhando mais acolá, ou seja, o salário nominal. Elas também olham quais são os custos de se viver em determinado local, né? E a partir dessa ponderação entre quanto eu recebo, o quanto eu pago, você tem um indicador aí do seu salário real, né? E muitas vezes também esse indicador ele vai falar, olha, seu salário real de viver aqui, por exemplo, no Rio, o seu salário real é mais baixo que se viver lá, você pode ir para o interior do Nordeste e viver lá, você vai ganhar mais dinheiro. Mas as pessoas não vão. Por que elas não vão? Porque tem outras, aí que eu coloco aqui, amenidades, que elas preferem ficar no Rio, talvez recebendo menos, do que ir para outro local, né? Por mais, e isso é toda aquela discussão do início, né? Por que as pessoas vão para cidades, né? Por causa de também dessas amenidades, serviços que a cidade oferece, né? Então, quando a gente fala de aumentar a qualidade de vida das pessoas, não precisa ser necessariamente através do aumento da renda das pessoas. Pode ser, mas a gente tem que aumentar nosso campo de visão. Ou seja, se for no sentido de olhar para a renda, a gente pode fazer questão do empreendedorismo, microcrédito, qualificação, que vai aumentar, pode aumentar a renda dessas pessoas. Mas tem outro lado, que muitas vezes o governo tem muito mais possibilidade de atuar, e as políticas públicas podem ser muito mais eficazes, né? Que é na relação do custo de habitação, por exemplo, que é um custo que a pessoa incorre se morar em determinado lugar, né? E aí o poder, digamos, municipal tem muito mais a fazer do que ficar olhando só para o salário dessas pessoas, tentar aumentar o salário dessas pessoas. Ou seja, tem várias políticas ali de regularização fundiária, os planos de diretores, legislação urbanística, que aí entra toda essa questão do Estatuto das Cidades, por exemplo, esses mecanismos mais recentes, que podem ser usados também para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E, por fim, que já foi muita coisa já falada aqui, são as amenidades, né? Que são meios de se atuar. O poder local tem muita capacidade de fazer isso, né? De melhorar essas, digamos, amenidades. Muitas vezes elas são naturais, por exemplo, aí eu coloquei ali a foto do rio, isso é um fator importante, até do ponto de vista, se você vai no barraco, ali a segunda visão, ali é o barraco a visão de barraco de uma favela aqui do Rio. Ou seja, essa visão, eu tenho feito alguns estudos de preços hedônicos, que é tentar valorar cada quesito ou cada característica do imóvel, né? Essa visão desse barraco tem um valor altíssimo. Ou seja, a pessoa que está ali, ela pode não ter muitas coisas, mas só de acordar e ter essa visão, para ela já é um ganho excepcional, né? Outro ponto, né, que tem sido feito, por exemplo, na Colômbia, acho que vai se implantar aqui no Rio também, são essas escadas rolantes em favelas, que além de segurar toda a encosta, até a Estelinha estava mostrando aqui para a gente, tem a capacidade de ajudar nessa mobilidade dentro da favela, ou seja, melhorar a qualidade de vida, melhorar essas amenidades. Ou seja, uma escada rolante dessa diminui o tempo de deslocamento da pessoa de 38 minutos para cerca de 6 minutos, do ponto mais baixo para o ponto mais alto. A gente está aqui na Rio Mais 20, tem a questão do telhado verde, que além de ser sustentável, ser importante, ela melhora a qualidade de vida, o ar fica mais fresco, tem hortas
que são feitas nos telhados. Ou seja, várias ideias que começam a surgir se você amplia o campo de visão e entende que a melhoria da qualidade de vida das pessoas pode não estar somente ligada ao aumento do salário, do salário nominal. Ela pode estar ligada à diminuição dos custos que ela tem em relação à habitação, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida que vem dessas amenidades, né, que podem ser construídas. Então, eu acho que a mensagem aqui no final, em relação a essas ideias inovadoras, é que a gente tem sempre que estar pensando em coisas novas. E muitas vezes a coisa nova, ela não vai surgir como uma coisa que ninguém pensou antes, mas de uma maneira que foi pensada para outra situação, e aqui nós podemos aproveitar em uma outra situação. Isso que eu acho pensar de maneira inovadora, é pensar em novos usos daquilo que já tem sido feito há muito tempo. E eu acho que era isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. E sempre em mente que essa pergunta, como fazer essa integração socioeconômica, a gente tem que, a cada dia, pensar e pensar, porque realmente não é fácil. Meu nome é Diana, eu sou da LVA. Queria estar retomando, né, o que a gente já falou e, principalmente, o discurso agora do Guilherme, que foi muito legal, Guilherme. Então, vamos lá. São mais contribuições e também outras reflexões para a gente pensar, né, como você terminou. Na minha tese, eu trabalhei muito a questão das escalas, né, e do desenvolvimento. Então, eu queria trazer principalmente relacionado ao transporte. Então, vou trazer alguns exemplos de transporte que, evidentemente, como você bem falou, foram aplicados em outro contexto, até pelo Virkman, lá em Londres, com cidades europeias. E o que ele percebe? Né? Essa questão da causalidade, da dificuldade que a gente tem para perceber realmente essa causalidade, principalmente em transporte e desenvolvimento, especificamente, a acessibilidade. Então, lá ele mostrou que nas cidades europeias, principalmente nas cidades de periferia, a acessibilidade ela trouxe, né, impactos positivos, mas também trouxe muitos impactos negativos. Porque quando você traz a acessibilidade, você traz desenvolvimento, mas, no mínimo, você traz também a competitividade. E retomando, né, o discurso da Estela, ou seja, essa questão do arranjo produtivo local. Você tem lá as Marias, né, as Donas Marias, né, que tem... A gente sempre parte, quando vai atuar no território, a gente parte da premissa que não há desenvolvimento, que não há produtividade local, sempre uma boa perspectiva, né, de que a gente quer trazer novos empregos, de que a gente quer trazer novas produtividades. Mas, muitas vezes, você traz também a competitividade e você acaba prejudicando aqueles arranjos ali em função de arranjos regionais mais competitivos, né, que é o que ele mostra lá nas cidades de Londres. E aí a gente acaba sempre convergindo, ao final, para a questão da legitimidade pela comunidade e por aquelas pessoas que vivem naquele território. Ou seja, porque é difícil precisar essas relações. Então, você tem que estar realmente pensando junto com a comunidade, ouvindo o que ele já tem, para não partir sempre da premissa de que, se eu trouxer transporte, se eu trouxer acessibilidade, vou integrar essas pessoas no arranjo produtivo regional, mas, às vezes, você vai estar prejudicando aqueles arranjos que estão ali e até numa escala, assim, pensando pior, né, para a gente colocar lenha na fogueira para o debate, até expulsando dali as pessoas. Então, realmente, a gente tem que estar muito integrado, pensando com muita calma essas soluções, como você bem colocou, pensando bem o contexto. E, evidentemente, a gente está tratando de um contexto com lacunas muito grandes de infraestrutura, então, sem dúvida, a infraestrutura é uma solução importante, mas está pensando bem a causalidade, né, dessas transformações. Aí foi muito bem colocado, Guilherme.
Boa tarde a todos. Sou Marcelo Lettieri, engenheiro economista, especialista em tributação, e junto com a LVA há algum tempo. Eu acho que o grande mérito da LVA é essa interdisciplinaridade, né? Pessoas de diversas áreas pensando juntos e produzindo e criando e trazendo ideias criativas e fazendo essa discussão. A tentativa de contribuir com o debate, né? Uma das grandes dificuldades que a gente encontra quando está discutindo planejamento urbano no sentido amplo, né, é como construir um arcabouço legal, né, que dê conta de intervenções específicas, mas não conflite com as diversas normas, né? Nós temos um Estado federativo em que há quase concorrência, né, entre entes federativos, Estado, União e municípios em relação a objetivos que deveriam ser comuns. No campo fiscal, a gente conhece muito bem, e sempre quando você tenta fazer um tipo de proposta em que os interesses econômicos, embora convirjam, às vezes os interesses políticos não convergem, e aí você não consegue avançar numa solução. Então, acho que esse é um grande desafio, né, construir um modelo institucional, né, e um arcabouço legal que dê conta de intervenções específicas, né, mas que você consiga conciliar isso com a legislação toda do país, e com toda a cultura do nosso federalismo, e com toda a nossa pluralidade de disputas políticas. Eu acho que esse tem sido um grande desafio. Programas como a Minha Casa Minha Vida, que avançam em determinados aspectos, como o aspecto fiscal, o aspecto de financiamento, você não consegue conciliar, por exemplo, para incluir dentro do programa toda a parte de planejamento urbano, participação de municípios, porque quando você começa a envolver diversos entes na definição desse arcabouço legal, gera aí um tipo de competição política, às vezes você trava todo o processo. A África do Sul resolveu um problema recentemente de planejamento urbano. Ela precisava recuperar zonas urbanas extremamente degradadas e tinha esse problema de conflito de interesses e uma legislação muito fragmentada e de difícil implementação. Eles criaram o que eles denominaram de Zona de Desenvolvimento Urbano, né, em que você criava primeiro uma legislação geral e definições gerais de zonas de desenvolvimento urbano. E depois deixava para cada ente local, né, dentro daquelas condições pré-definidas, elegerem as zonas de desenvolvimento urbano. E essa foi uma solução de um arcabouço legal que conseguiu juntar esses interesses na parte de financiamento de fundos, na parte de incentivos fiscais, envolveu as comunidades urbanas locais, né? Então, acho que essa é uma ideia também interessante para se pensar aqui no país, porque você poderia ter uma legislação federal, né, que discutisse o que é zona de desenvolvimento urbano, o que você quer desenvolver efetivamente, quais são as características, né, e que deixasse aí depois para os estados e os municípios, junto com a comunidade, eleger determinadas zonas. E para aquela zona específica, você teria todo o arcabouço legal de incentivos, de financiamento, de planejamento urbano, de implementação de políticas públicas. Então, acho que isso também é uma ideia que a gente pode colocar aí para o debate. Obrigado. Queria agradecer a participação de todos aqui. Acho que foi, principalmente aqui da Estela, do Guilherme, que ajudaram aí na organização e nas participações nas apresentações. E dizer para vocês que eu me sinto muito satisfeita de ver que é um desafio que atinge a todos vocês. Que, apesar de nós termos um escopo nesse projeto, muito de projetos físicos mesmo para a área, a gente vai tentar construir uma abordagem ampliada para que essa experiência da LVA no Morar Carioca possa contribuir além do escopo definido pela Prefeitura.